Meus irmãos, hoje eu quero falar sobre essa fé sólida, e ao me encontrar com o texto de primeiro livro dos Reis, capítulo 18, na sequência ali no livro da história de Elias, eu me deparei com esses versos 41 a 46, que foi justamente quando Deus começou a executar aquilo que ele havia prometido fazer a Elias e a todo aquele povo. Na semana passada, nós nos deparamos aqui com uma pergunta que tem o poder de penetrar no mais íntimo do nosso ser. A pergunta que Elias faz para todo o povo, ou fez para todo o povo no capítulo 18, o texto que antecede esse que nós estamos lendo nessa noite, foi a seguinte: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês vão continuar divididos entre servir a Deus e servir a vocês mesmos? Até quando vocês vão continuar dizendo que servem a Deus, mas envolvido com tantas coisas que têm o poder de afastar vocês de Deus? Foi a pergunta que nós nos encontramos aqui na semana passada, e vimos que Elias, como um avivalista que era, foi chamado por Deus justamente para promover, por meio da presença de Deus na vida dele, um avivamento entre o povo de Israel. O texto continua. Na sequência, depois de Elias, matar os profetas de Baal, exterminar os profetas e o culto a Baal naquele contexto, Elias, ele vira para o rei Acabe e fala para Acabe: Acabe, se prepare, porque a chuva está chegando. E você vai lembrar do contexto comigo, o que Elias havia feito há 3 anos antes desse episódio. Elias havia, por orientação de Deus, dito para o rei Acabe que não choveria durante 3 anos em Israel. Por quê? Porque Baal era o deus da fertilidade, era o deus da chuva, era considerado, melhor dizendo, o deus do solo. E aí, quando Deus diz, por meio do profeta, que não choveria, o que Deus estava fazendo era afrontar uma divindade local. O que Deus estava fazendo era afrontar e confrontar uma entidade, uma pretensa divindade que se dizia ser senhora, ou senhor, melhor dizendo, da chuva, do solo, da agricultura em geral. 3 anos se passaram, e Elias, sob a direção de Deus, vira para Acabe e diz para ele assim: Acabe, se prepare, vai para casa, vai comer, vai beber, porque a chuva está chegando, e vai chover muito. E o que me chama a atenção nesse texto é que Elias, ele nos dá justamente uma demonstração de fé, a demonstração de uma fé sólida. E a primeira coisa que eu queria ver com vocês nessa noite é que existem pelo menos 3 tipos de fé. Já que estamos falando de fé, nós precisamos pontuar e diferenciar alguns tipos de fé nessa noite. O primeiro tipo de fé que eu encontro é a fé confiança. Fé confiança é uma certeza, por assim dizer, que nós alimentamos todos os dias. Por exemplo, quando você entra num ônibus segunda-feira de manhã para ir ao trabalho, você tem a certeza, a convicção que o motorista que dirige aquele ônibus, ele tem a habilidade suficiente para levar você ao seu destino. Quando você entra num avião, você tem a convicção, você tem a confiança de que o piloto, ele é habilitado o suficiente, ele é capaz o suficiente para fazer o avião decolar, ficar algumas horas no ar e depois aterrissar aquele avião. Claro, que quando a gente está lá em cima, alguns medos nos tomam. Quem anda de avião, acho que não sou só eu que vivo isso, quando a gente está lá em cima, às vezes quando passa por uma turbulência, você fala: ai meu Deus, cadê o piloto? Mas essa fé, confiança, é a certeza que nós temos no dia a dia de que as coisas vão continuar acontecendo segundo o seu rumo. Que você vai acabar esse culto, você vai pegar o seu carro, você vai pegar um ônibus, você vai chegar em casa, que as coisas vão acontecer como sempre acontece. É a confiança que você tem para continuar vivendo. É a certeza que você tem de que as coisas vão continuar existindo como sempre existiram. Mas também existe um outro tipo de fé, que é a fé salvadora. Aí no grego tem uma palavrinha engraçada chamada pistis. Pistis é a fé que salva. É mais ou menos assim, irmãos: por nós mesmos, nós não temos condições de crermos em Deus. Nós não temos condições humanas por conta do pecado que habita em nós, por conta da nossa humanidade caída. Nós não temos condições de irmos até Deus com arrependimento e fé no coração. O que eu estou querendo dizer para você e para mim nessa noite é que até para crer em Deus,
nós precisamos dele. Até para amarmos a Deus, nós precisamos que Deus coloque amor no nosso coração. Então a fé salvadora é um dom especial de Deus, é um dom da graça de Deus, que Deus derrama sobre a vida dos seus escolhidos e faz com que eles saiam do estado de alienação e venham com fé e arrependimento até o trono da graça do Senhor. Então, meus irmãos, uma coisa que nós precisamos entender, falando dessas diferenças de fé, e aqui sobretudo falando da fé salvadora, a fé salvadora, ela nos mostra ainda mais, confirma ainda mais a nossa necessidade de um agente externo agindo na nossa vida, para que nós possamos nos voltar para Deus com arrependimento e fé no coração. Para ser mais claro, para ser mais simples, se Deus, na sua soberania, na sua graça abundante, não olhar para mim e para você, como Ele já fez na nossa história, não olhar para mim e para você, e não colocar essa fé no nosso coração, nós não podemos voltar para Deus. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que as coisas de Deus são loucura para aqueles que não conhecem o Senhor, para aqueles que não temem ao Senhor, para buscarmos a Deus, para estarmos na presença dEle, para irmos para o céu, que é a garantia que Deus nos dá na sua palavra, de um dia morarmos eternamente com o Senhor. Nós precisamos desesperadamente dessa prestígio, dessa fé salvadora. Agora, tem um terceiro tipo de fé também, e esse terceiro tipo de fé é justamente a fé que é um dom de Deus, um dom também gracioso de Deus, para que eu e você possamos crer no sobrenatural de Deus. Você está aqui nessa noite, não está? Eu estou aqui nessa noite, não estou? Nós estamos aqui porque nós acreditamos que Deus fala. Porque nós acreditamos que Deus usa a sua palavra para ministrar o nosso coração. Porque nós acreditamos que existe um Deus, como em Hebreus diz, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Nós estamos aqui porque acreditamos que Deus faz milagres. Porque acreditamos que Deus ouve oração. Porque acreditamos que Deus fala por meio da sua palavra. Porque acreditamos que Deus age sobrenaturalmente na nossa vida. Essa fé, que é um dom de Deus, é um presente de Deus, para que nós possamos interagir com o sobrenatural todos os dias. Sabe o que é o sobrenatural, ou como que o sobrenatural ele age, por assim dizer? Para mim, o sobrenatural, ele é um rasgar dos céus, em momentos determinados por Deus. E por isso não temos como manipular, por isso não temos como prever. Deus rasga os céus e faz o sobrenatural invadir o natural. E aí, tem gente que não acredita nesse negócio. Não, eu acredito no que eu vejo. Eu acredito que esse portão está aqui. Eu acredito que vocês estão aqui. Como alguém falou para mim uma vez, para mim Deus é dinheiro no bolso. Eu creio no dinheiro que é o fruto do meu trabalho, do meu esforço. Nisso eu creio. Aí, é por isso que eu e vocês precisamos desse dom maravilhoso de Deus, esse presente maravilhoso de Deus, para que nós possamos todos os dias perceber e crer aquilo que Deus está fazendo, quer os nossos olhos vejam, quer os nossos olhos não vejam, porque como vamos ver daqui a pouco, tem muita coisa que Deus faz, que a gente não vê. Então, 3 tipos de fé. Por que nós precisamos da fé? Falando mais uma vez da fé e confiança, irmãos, se nós não acreditarmos que um piloto de avião é capaz de, como eu já falei aqui, de conduzir uma aeronave até o seu destino, quem de nós vai entrar num avião e vai fazer uma viagem? Se nós não acreditarmos que o motorista do ônibus tem habilidade suficiente para conduzir o ônibus até o seu destino da mesma forma, quem de nós vai entrar dentro de um coletivo e ir para determinado lugar? Se nós não tivermos uma confiança no dia a dia que as coisas vão continuar acontecendo segundo o seu curso natural, meus irmãos, nenhum de nós vai sair de casa. Nós precisamos dessa confiança diária, nós precisamos dessa certeza no coração para acordarmos de manhã e sairmos de casa. Agora tem um detalhe, né? Tem gente que não consegue sequer fazer isso. Existe um nível de doença emocional que algumas pessoas são acometidas, que faz com que muitos fiquem dentro de um quarto escuro, com medo de tudo. Essa pessoa não consegue sequer sair da sua cama, não consegue sequer sair do seu quarto, não consegue sequer sair de onde ela está para ir viver a vida, porque ela não consegue crer que as coisas vão dar certo, que as coisas vão continuar seguindo o seu rumo natural. Por que nós precisamos da fé salvadora?
como eu já falei para vocês, porque sem essa fé salvadora, sem esse presente de Deus no nosso coração, nós sequer podemos continuar crendo em Deus. Irmãos, se Deus não vem ao nosso encontro, se Deus não aplique essa fé no nosso coração, nós vamos estar vivendo aqui, olhando apenas para o nosso umbigo, olhando apenas para essa existência, e nós vamos viver essa vida sem a certeza da existência de um Deus que nos salva, que nos liberta e que um dia vai nos levar para o céu. E o pior, nós não vamos fazer parte da família de Deus, porque só faz parte da família de Deus, só entra no reino de Deus aqueles que foram alcançados por essa fé salvadora. E nós precisamos da fé que é dom, por uma razão básica, elementar, da mesma forma, porque somente com a fé que é um dom, somente com essa fé que é esse presente de Deus que faz com que nós possamos crer no sobrenatural, é que nós podemos interagir com esse sobrenatural maravilhoso de Deus. Sabe por quê? Muitos de nós vivem a vida apenas, nós nos permitimos viver a vida apenas pautando a existência naquilo que a gente vê, porque a gente não tem desenvolvido esse dom maravilhoso de Deus que é a fé. Quem não desenvolve a fé, que é um dom, quem não trabalha todos os dias no sentido de aprimorar a sua fé, vai viver essa existência aqui apenas na perspectiva daquilo que se pode ver, daquilo que se pode apalpar, daquilo que se pode tocar, e vai perdendo a capacidade de deslumbrar, vislumbrar, melhor dizendo, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida e através de nós. Quando eu olho para a vida de Elias, eu vejo um homem que viveu isso aqui, ó. A fé que ele tinha, a fé que era um dom de Deus para ele, e ele sabia e tinha convicção de que a fé era justamente uma certeza, era justamente uma convicção, justamente a antecipação de algo que ainda não existe no mundo fático. É aquela definição de Hebreus, que o escritor ao Hebreus nos traz, no capítulo 11, né? Quando ele fala assim, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não podemos ver. Olha o que é a fé: é a certeza, a convicção, a antecipação de coisas que não existem ainda no mundo fático, no mundo dos fatos, no mundo visível. É uma antecipação que você faz de coisas que Deus tem para a sua vida. É isso que é fé. Elias foi um homem de fé. Elias foi um homem que viveu isso na prática na sua vida. E hoje, eu queria ver com vocês 5 características da fé de Elias. 5 características da fé desse homem que tinha essa convicção, que tinha essa certeza no seu coração de que Deus faria aquilo que havia prometido. Primeira característica que eu vejo na fé de Elias é que a fé que Elias tinha era uma fé proporcional ao tamanho do seu problema. Olha que coisa interessante, nós encontramos no verso 41, 42. Diz assim: eu ouço o barulho de muita chuva. Olha que coisa interessante. Não tinha caído uma gota d'água ainda. Não tinha caído uma gota d'água. E o texto diz que depois que o Elias mata lá os profetas do Baal, o texto informa que Elias vira para o Acabe e fala: Acabe, vai para casa, pega o teu carro. Calma lá, não era um carrão, né? A diesel, né? 4x4, era um carro, esses carros, né? De carroça, né? Esses carros da época, né? Então, pegue o seu carro, vá para o seu palácio, vá para a sua casa, vai comer, vai beber, vai viver o curso natural da sua vida, porque eu já ouço o barulho de muita chuva. Queridos, eu estava aqui na sexta-feira, e sexta-feira aqui na freguesia caiu um pé d'água. Eu não sei se é essa telha que faz barulho, né? Também, mas não, porque eu olhava pela janela e via, mas choveu muito na sexta-feira. Interessante que enquanto eu digitava, olha que coisa interessante, enquanto eu digitava esse verso que diz, ouço o barulho de muita chuva, estava chovendo torrencialmente aqui na freguesia. Eu não tinha me dado conta, aí eu parei, eu escrevendo, ouvindo o barulho da chuva, eu falei, caramba, e estava chovendo muito, e fazia muito barulho. Sabe o que me chama a atenção? O Elias, ele foi um profeta, como eu já falei para vocês, que profetizou que ficaria 3 anos sem chover em Israel. Esse momento do texto que nós estamos lendo aqui agora, é o momento justamente que volta a chover depois de 3 anos. Eles tinham um grande problema. O problema era uma seca absurda que durou, como eu falei para vocês,
3 anos. E o Elias vai dizer: olha, eu estou escutando o barulho de muita chuva. Sabe o que Elias estava falando? Ele estava dizendo para aquele povo o seguinte: olha, da mesma forma que o nosso problema foi muito grande, da mesma forma que o nosso problema foi absolutamente grande, tivemos aqui um problema sério com a lavoura, a seca, falta d'água, animais morrendo, da mesma forma que o nosso problema foi tão grande, Deus vai agir da mesma forma, de uma maneira sobrenatural e intensa. O que o Elias estava dizendo e afirmando é que ele acreditava que o Deus que ele servia era um Deus grandioso, um Deus soberano, que daria conta de resolver aquele problema, independente do tamanho dele. Irmãos, que coisa bonita. A gente cansa de cantar aqui na igreja: o meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei, com Jesus eu vou além. A gente não canta assim? Ainda que a figueira adormeça e não haja frutos na videira. Aí continua, né? Estou rouco, não vou me aventurar a cantar mais não. Sabe qual é o grande problema nosso? A gente é bom a beça para cantar esse negócio. A gente canta, a gente celebra, a gente vibra quando a gente canta. Mas quando a gente tem que acreditar que de verdade nosso Deus é grande e é maior que os nossos problemas, a gente intimida, a gente volta e a gente não consegue acreditar nesse negócio. Sabe o que Deus quer que você entenda, meu irmão, nessa noite? Deus quer que você entenda que o teu Deus de verdade é maior que os teus problemas. Deus quer que você saia daqui nessa noite com uma convicção absoluta no seu coração de que o teu Deus pode resolver todos os teus problemas. Que o teu Deus pode fazer o que você tanto espera na sua vida, o milagre que você tanto espera. A fé de Elias era proporcional ao tamanho do problema que ele estava vivendo. Nós precisamos entender isso. Eu quero frisar nessa noite: se você está passando por algum problema, por uma situação difícil, lembre que o teu Deus, Ele é maior que os teus problemas. Agora, o que eu queria que acontecesse na sua vida e na minha vida, é que nós não acreditássemos nessa verdade apenas enquanto nós estamos frequentando um culto como esse. O grande desafio é você ir para casa hoje fazendo desta uma verdade absoluta para a sua vida: Deus é grande o suficiente para resolver os seus problemas. Quando você estiver diante das suas situações difíceis, quando você estiver diante dos desafios que tomam você, vez ou outra, olhe, pare e fale: Deus, faz-me acreditar que o barulho da chuva vai ser muito grande. Faz-me acreditar que o sobrenatural que o Senhor está para fazer, Ele é no mínimo proporcional ao tamanho do problema que eu estou vivenciando. Elias virou para Acabe e diz: volta para casa, porque o barulho da chuva já é intenso. Sabe qual é o problema? Não tinha caído uma gota d'água ainda. O que Deus quer fazer comigo, com você nessa noite, é que nós tenhamos uma fé suficiente para fazer frente aos nossos problemas. Quero avançar. A fé de Elias, ela era uma fé sólida, alimentada pela prática da anacorese. Eu já expliquei isso aqui, mas vou explicar de novo. Eu tenho me encontrado muito com essa expressão lá pelo nosso grupo Renovário, que é um grupo de formação espiritual que eu participo, de mentoria, grupo de pastores e amigos que se reúnem porque entenderam que a vida cristã, ela é muito mais do que frequentar um culto dominical, muito mais do que simplesmente participar de uma comunidade de fé como essa, e que nós precisamos intensificar um pouco mais a nossa busca. Mas o que eu percebo aqui na vida do Elias, é que o Elias, ele tinha uma fé sólida, mas a fé do Elias era sólida e grande o suficiente, porque o Elias era um cara que praticava anacorese. Olha só o verso 42, o que nos diz: enquanto Acabe foi comer, Elias subiu até o alto do Monte Carmelo. Ali ele se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao seu ajudante: vá e olhe para o lado do mar. Irmãos, sabe o que me chama a atenção aqui? Sabe o que o Elias estava fazendo? Ele estava procurando um lugar de segurança, um lugar de refúgio para a sua alma. Elias foi um profeta, já falei para vocês, todo profeta tinha uma característica interessante, peculiar: ele confrontava o sistema. Ele se arriscava, ele botava a cara a tapa, ele denunciava a corrupção, ele falava do esfriamento espiritual do povo. E um homem como esse, um profeta como esse, ele sabia que ele precisava alimentar a sua fé frequentemente. O que Elias fazia?
Elias se retirava. Elias ia para os lugares remotos, para os lugares distantes, para os lugares ermos, para os lugares tranquilos, longe do sistema, longe do perigo, longe das tribulações, longe das cobranças, longe das pressões, para poder buscar a Deus. E o texto nos diz que o Elias ele sobe ao Monte Carmelo, e ali ele se ajoelha, ele coloca a cabeça entre os joelhos, na postura de adoração, de intercessão, de busca, de dependência de Deus, e ali ele começa a orar, ele começa a ter contato com a palavra de Deus, ele começa a esperar coisas de Deus. Irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos entender uma coisa: enquanto nós não assumirmos a postura de Elias, que é a postura da anacorese, a retirada, essa palavra significa retirada, saída, para buscarmos a Deus mais intensamente, nós não poderemos fazer como Elias, viver a fé que Elias teve. O que eu quero que você entenda nessa noite, é por isso que a gente bate tanto nessa tecla, que eu bato tanto nessa tecla, e tento trazer isso para a minha vida todos os dias. Eu e você precisamos de refúgio na presença de Deus. Eu e você precisamos entender nessa noite que Deus está nos chamando para uma vida mais intensa na presença dEle. Há uma busca mais intensa. Vou repetir a pergunta do Elias da semana passada: até quando cochearemos entre dois pensamentos? Até quando ficaremos tão divididos? Até quando ficaremos confiando na fé do pastor, na fé da nossa mulher, na fé do nosso marido, na fé dos nossos filhos, na fé dos nossos pais? Tem gente que é assim. Eu conheço uma pessoa, e ela me dizia há poucos dias: olha, pastor, estava aqui com uma pessoa aqui, olha, depois que a minha mulher, ela veio para essa igreja, tudo mudou lá em casa. Mas a fé da mulher, a fé da mulher. Queridos, nós temos que assumir um papel diante de Deus, uma posição diante de Deus. Ou nós intensificamos a busca, ou nós intensificamos a intimidade com Deus, ou nós vamos continuar passando toda a nossa existência, dependendo de pastor, dependendo do irmão, dependendo de alguém, para poder interceder por nós, crer por nós e nos fortalecer por conta da fraqueza espiritual que a gente vive. Enquanto Acabe foi comer, Elias subiu até o alto do Monte Carmelo, ali se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao seu ajudante: vá e olhe para o mar. O que foi que Elias fez no Monte Carmelo? Elias orou. Ele orou porque ele sabia que Deus já havia prometido coisas para ele. E ele sabia que ele precisava, ele havia aprendido que uma das formas que você tem de trazer à existência o que Deus prometeu para você é por meio da oração. Elias foi orar. Elias adorava a Deus. Aquela postura de Elias de entrega, de contrição, de humilhação na presença de Deus, ele estava adorando a Deus. Elias foi encontrar-se com a palavra de Deus, o que Deus já havia prometido para ele. E Elias subiu o Monte Carmelo para esperar no Senhor. Irmãos, o monte, alegoricamente falando aqui, metaforicamente falando, precisa ser o lugar onde nós esperamos as bênçãos de Deus concretizarem na nossa vida. Deus prometeu coisas para você? Você alimenta sonhos no seu coração, desejos no seu coração? Vá para o Monte Carmelo esperar em Deus realizar o que Ele prometeu para você. Deus colocou coisas no seu coração e você tem caminhado, vivido a sua vida na esperança de Deus realizar coisas para você. Vá para o lugar da contemplação, vá para o lugar da esperança, vá para o lugar da expectativa, onde você vai ficar aguardando Deus realizar o que tem para realizar na sua vida. Agora, mais uma vez, você acha que na correria do dia a dia você consegue alimentar a sua fé? Você acha que na loucura que você vive todos os dias você vai conseguir ter uma fé sólida? Você vai conseguir esperar coisas boas de Deus? Que nada. Eu dizer para uma pessoa hoje, eu dizer para uma pessoa: olha, o mundo, e falando de mundo aqui, o sistema que nós vivemos está produzindo uma profunda dispersão na tua alma, no teu coração. Você precisa se concentrar, você precisa canalizar, você precisa buscar mais. Eu dizia hoje para essa pessoa, alguém que luta com uma dispersão, alguém que luta com uma dificuldade muito grande de concentrar, colocar a mente e o coração nas coisas de Deus. Precisamos, irmãos, por uma razão muito simples: televisão, entretenimento, tudo, trabalho, tudo tem o poder de roubar Deus do nosso coração.
Precisamos da anacorese, da retirada desse lugar de segurança, para termos uma intimidade maior com Deus, para experimentarmos uma robustez maior na nossa fé. Terceira coisa, eu falei que são 5. Terceira característica da fé do Elias, era uma fé fortalecida pela parceria. Olha que coisa bonita, nós encontramos nos versos 42 e 43. Pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao seu ajudante. Elias subiu ao Monte Carmelo para orar, para buscar a Deus, para se encontrar com a palavra de Deus prometida a ele, mas o Elias não foi sozinho. O Elias tinha um companheiro, Elias tinha alguém que estava nessa jornada com ele. Queridos, não tem jeito. Olha, é possível viver uma fé no âmbito solitário, você sozinho? É possível. Eu não vou dizer que não é possível, mas irmãos, quando nós temos parceiros de busca, parceiros no discipulado, parceiros para a caminhada, esse processo, essa caminhada se torna mais fácil para cada um de nós. Eu gosto muito desse texto de Ruth, capítulo 1, versos 16 e 17, quando a Noemi, ela instou, pegando a expressão bíblica aqui, para que a sua nora, que havia perdido o marido, e ela, Noemi, havia perdido o filho, que ela fosse embora e casasse de novo e seguisse a sua vida. Olha o que a Ruth vai falar para a sua sogra. Porém, Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça perdão para abandoná-la. Aonde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Sabe o que Ruth estava falando? Minha senhora, eu quero ser sua amiga, eu quero ser sua companheira de oração, eu quero ser sua companheira na busca de Deus, eu quero te dar o braço e caminhar em intimidade contigo na presença do nosso Deus. Irmãos, em nome de Jesus, eu tenho falado isso reiteradamente nessa igreja, sob pena de ser chato, repetitivo, mas eu não vou parar de falar. Você precisa de um companheiro de jornada, você precisa de alguém para você dar o braço, você precisa de alguém para te fortalecer, você precisa de alguém para te motivar, você precisa de alguém para te consolar, você precisa de alguém para te orientar. Não dá para estar só e ser forte. Todos nós precisamos de alguém para dar a mão. Elias não estava sozinho, ele tinha um grande desafio e sabia que seria loucura caminhar sozinho. Olha, uma vez eu ouvi alguém dizer uma coisa interessante: não cometa a loucura de tomar decisões importantes na sua vida sem consultar pessoas. Não cometa jamais a loucura de fazer coisas, de fazer movimentos bruscos na sua existência, longe de pessoas que você confia, que possam te orientar e te assessorar no momento decisivo na sua vida. Se você vai casar, peça conselhos a alguém. Eu já falei isso para você aqui uma vez também. Tem muita gente que se arrebenta no casamento porque não fez algo básico, que foi pedir conselhos antes de casar. Quem de nós faz isso? Não é verdade? A gente encontra alguém, estou apaixonado, estou desesperadamente apaixonado, é a pessoa da minha vida, é a alma gêmea, e aí vai, né? Vou casar. Mas sabe o que você faz? Você não consulta as pessoas que conhecem essa pessoa que você está apaixonada. Você não senta com um casal maduro, que vive as alegrias e os dissabores de um casamento, que vivem, né, melhor dizendo, que sabem viver, que têm vivido as alegrias e os dissabores dentro do casamento, que têm experiência. Você não pede conselhos dos pais. A gente vive uma era onde os jovens vão perdendo essa capacidade de falar: pai, mãe, olha, eu estou com um problema, ou eu quero fazer tal coisa, o que você acha? Jovem é onipotente, né? Ou se acha onipotente, acha que sabe tudo. Sabe o que a palavra de Deus fala para você? Peça conselhos. É porque é na multidão dos conselheiros que há sabedoria. E muitas vezes a gente se arrebenta, a gente quebra a cara,
porque a gente acha que é forte o suficiente, inteligente o suficiente para fazer as coisas sozinho. Elias, ele tinha um confronto pela frente, Elias tinha um desafio pela frente, Elias não queria ficar sozinho. Então, a primeira parceria que você precisa é no âmbito humano. Cerque-se de pessoas que você confia, para buscar apoio. Mas, meus irmãos, eu não tenho como deixar de falar da melhor de todas as parcerias que nós temos que buscar para a nossa vida, que é uma parceria com Jesus. Olha, aqueles que caminham com Jesus, aqueles que dão o braço para Jesus, aqueles que andam com Jesus, são mais felizes nos seus intentos e nos seus projetos. O que eu queria que você entendesse essa noite também é que decisões não podem e não devem ser tomadas longe de Jesus. Você não pode, não deve, por segurança sim, não pode, não deve fazer coisas importantes na sua vida longe do conselho de Deus, longe da palavra de Deus, longe da orientação de Deus para a sua vida. Quero avançar um pouco mais e dizer que a fé que o Elias tinha também era uma fé que não se enfraquecia pela falta de sinais. Olha que coisa interessante a gente encontra na vida do Elias no verso 43. E disse ao seu ajudante: vá e olhe para o lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Irmãos, sabe o que me chama a atenção na vida do Elias? Embora Elias desejasse ver o sinal da chuva chegando, a ausência desse sinal não enfraqueceu a fé do profeta. Que coisa bonita. Tem gente que só acredita se vê. Lembra do Tomé? Enquanto eu não tocar nas feridas, enquanto eu não vir com os meus próprios olhos, eu não creio. Tem crente que precisa ver o tempo todo para crer. Ao sujeito, ele fica de igreja em igreja, atrás de sinal, atrás de unção disso, unção daquilo, visão disso, visão daquilo, atrás da profetisa que profetiza não sei o que, do profeta que fala não sei o que, porque são pessoas que dependem de ver alguma coisa, dependem de sinais o tempo todo para alimentar a sua fé. Sabe o que o Elias está mostrando para nós nessa noite? É que embora ele desejasse sim ver um sinal de Deus, desejasse sim ver a atuação de Deus, a fé do Elias não dependia desses sinais. Ele mandou o assistente olhar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, e vou dizer mais. Eu acredito, à luz do que nós aprendemos no texto bíblico, que se o servo voltasse 1000 vezes lá da sua visão, da sua vista para o mar, Elias continuaria crendo no seu Deus. Sabe por quê? Porque Elias não dependia dos sinais. Irmãos, uma coisa que a gente precisa entender é que a ausência de sinais não significa que Deus não esteja agindo. Guarde isso em nome de Jesus. A nossa fé, na sua quase totalidade, a nossa vida espiritual, melhor dizendo, na sua totalidade, se não na sua maioria, na maior parte das vezes, vai ser pautada por aquilo que nós não vemos acontecer. É o ordinário, é o dia a dia. Deus está agindo, a gente não está vendo. Deus está fazendo o sobrenatural e nossos ouvidos não estão dando conta de ouvir, nossos olhos não estão vendo, não estamos apalpando nada. Mas isso não significa dizer que Deus não esteja agindo. Olha que coisa bonita. A resposta que Deus dá para Jó, depois da crise que o Jó passa. Olha só, Jó, alguma vez na sua vida você ordenou que viesse a madrugada e assim começasse um novo dia? Você alguma vez mandou que a luz se espalhasse sobre a terra, sacudindo os perversos e os expulsando dos seus esconderijos? A luz do dia mostra as formas das montanhas e dos vales, como se fossem as obras de um vestido ou as marcas de um sinete no barro. Essa luz é clara demais para os perversos e os impede de praticar a violência. Jó, você já visitou as nascentes do mar? Já passeou pelo fundo do oceano?
Alguém já lhe mostrou os portões do mundo dos mortos? Aquele mundo de escuridão sem fim? Você tem alguma ideia da largura da terra? Responda se é que você sabe tudo isso. De onde vem a luz? E qual é a origem da escuridão? Você sabe mostrar a elas até onde devem chegar e depois fazer com que voltem outra vez ao ponto de partida? Sim, você deve saber, pois é bem idoso e já havia nascido quando o mundo foi criado. A ironia de Deus diante do Jó. Você alguma vez visitou os depósitos onde eu guardo a neve e as chuvas de pedra que ficam reservadas para tempos de sofrimento e para dias de lutas e de guerras? Você já esteve no lugar onde nasce o sol, ou do ponto onde começa a soprar o vento leste? Quem foi que abriu o canal para deixar cair os aguaceiros e marcou o caminho por onde a tempestade deve passar? Quem fez ou quem faz a chuva cair no deserto, em lugares onde ninguém mora? Quem rega as terras secas e despovoadas, fazendo nascer nelas o capim? Será que a chuva e o orvalho têm pai? E quem é a mãe do gelo e da geada? Quem faz com que as águas virem pedra e que o mar fique coberto por uma camada de gelo? Irmãos, sabe o que Deus está respondendo para o Jó? Jó, está tão preocupado com sinais. Nós ficamos atrás, ou tão atrás de visões, revelações, sinais de Deus, enquanto Deus está agindo na história o tempo todo, e a gente não consegue muitas vezes perceber a mão de Deus fazendo o que tem que ser feito. Meu irmão, minha irmã, antes de você nascer, Deus já estava preparando o solo que você ia pisar. Antes de você nascer, você usava fraldas ainda, e Deus já estava preparando as pessoas que iriam se relacionar com você. Você ainda não tinha consciência de coisa alguma, e Deus já estava preparando as ruas que você ia passar, os caminhos que você ia trilhar. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus que age sobretudo no silêncio. Nesse momento, você está aqui sentado? Você está aqui, né, sentado ouvindo essa palavra? Sabe essa necessidade que você tem? Sabe a oração que você faz todos os dias para Deus? Deus está cuidando de você, enquanto você busca o reino dele em primeiro lugar. Daqui a pouco você vai para casa, você vai dormir, você vai descansar. Enquanto você dorme, Deus vai continuar agindo na sua vida, preparando a sua segunda-feira. Se você tem insônia, sinto por isso, queria muito que você pudesse desfrutar de noites de sono, de descanso, mas mesmo com a sua insônia, Deus vai continuar cuidando de todas as coisas para você. No silêncio, sem que você perceba, sem sinais aparentes muitas vezes, mas Deus está agindo. Sabe por quê? O silêncio não depõe contra o agir soberano de Deus na nossa vida. Que coisa bonita. Que coisa bonita. Apesar da ausência de sinais, Deus sempre continua agindo. Mas Deus, eu não ouço a tua voz há tanto tempo, nada acontece, está tudo parado. Quem disse que está parado? Você pode não estar vendo nada acontecer, você pode não estar enxergando o agir de Deus, mas Deus está agindo na tua vida, meu irmão. Agora, vamos voltar um pouquinho no que eu já falei nessa noite. Se você não viver na corese, se você não viver a busca de Deus, você não vai conseguir perceber isso nunca. Tem que ter intimidade com Deus para ouvir o silêncio. Você precisa ter intimidade com Deus para ouvir a voz de Deus, mesmo quando nada acontece, mesmo quando não há nenhum sinal. Você precisa da anacorese e da busca mais intensa de Deus. Mais ainda, por fim, nessa noite, a fé de Elias era uma fé que não desprezava os pequenos começos. Ah, meus irmãos, olha o verso 44 que nos diz: na 7ª vez, ele, o servo, voltou e disse: eu vi subindo do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Olha que coisa bonita. O servo volta da 7ª vez e fala para Elias: olha, meu senhor, eu vi
Depois que o Senhor me mandou tanto olhar para o horizonte, para o céu, nada estava acontecendo. Agora sim, eu vi uma nuvem. Mas tem um detalhe, ela é pequenininha. Ela é insignificante. Queridos, a nuvem era muito pequena. E o servo volta dizendo isso para o Elias. Agora guarde uma coisa nessa noite também, em nome de Jesus. Muitas vezes, coisas vão acontecer a partir de pequenos começos. Por isso, nunca despreze o pequeno, nunca despreze o insignificante, nunca despreze o aparentemente sem sentido, porque Deus, Ele é expert em pegar coisas pequenas e transformar em coisas gloriosas, grandiosas para a glória dEle. Sabe qual é o nosso problema, Alexandre? A gente quer tudo pronto e bonito e arrumado, cara. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer a obra pronta e acabada para a gente entrar nela. Mas nessa noite, Deus fala para mim e para você: fique ligado na pequena nuvem. Fique ligado nos pequenos começos. Fique ligado em coisas aparentemente significantes. Eu vi, ou melhor, li uma coisa essa semana que me chamou a atenção. Humildes começos com Deus são muito mais confiáveis do que grandes começos sem Ele. Vou repetir. Humildes começos com Deus são muito mais confiáveis do que grandes começos sem Ele. Você chega numa empresa para trabalhar e o cargo não é o que você sonhava, não é aquilo que você esperava, e você vai ter que começar, e ali você começa a trabalhar, você chega e fala: mas não é o que eu sonhei, eu estudei, não foi para estar fazendo o que eu estou fazendo. Irmãos, às vezes Deus coloca a gente lá embaixo, às vezes Deus coloca a gente para começar subir uma escada muito grande, coloca a gente no primeiro degrau, porque Deus sabe que a gente precisa passar por isso. Mas Deus vai nos abençoando, vai nos pegando pela mão e vai nos conduzindo até o lugar que Ele quer nos colocar. Agora, como crer nisso, se não tiver intimidade com Deus? Me lembro aqui do José do Egito, que o Marcelo pregou há pouco tempo sobre ele. Eu me lembro que o José do Egito foi colocado numa prisão. E quando ele estava lá na prisão, ele foi colocado, ele fazia as coisas bem, era um homem de Deus, dava testemunho. E o chefe do cárcere olhou para ele e falou assim: olha, pô, tem um cara esperto, cara. Tem um cara que não preciso mandar nada, já está na frente fazendo as coisas. Fica aqui, você agora vai ser meu assistente. Vou te colocar como chefe dos presos aí. O José ficou anos e anos e anos na prisão. Alguns vão dizer que o José ficou 12 anos dentro daquela prisão, cuidando de todos os presos que estavam ali. Era um homem íntegro, fazia o seu papel muito bem, até o dia, para encurtar a história, que Deus pega esse preso, José, que havia sido preso injustamente, pega o José e coloca esse homem como o segundo homem na hierarquia do Egito. Já pensou? Se o José, ele perdesse a capacidade de valorizar as coisas pequenas que aconteciam com ele? Irmãos, em nome de Jesus, às vezes, nós temos que passar pelo pequeno para chegar no grande. Elias olhou aquela nuvem que o seu assistente havia mandado ele olhar. Elias, tem uma nuvem, mas essa nuvem está do tamanho da mão de um homem. O Elias vira para o seu jovem assistente, ajudante, servo, e fala assim: vai lá, agora, olha, volta para o Acabe e diz para ele que vai chover muito, que vai cair água do céu, porque Deus prometeu e Deus vai cumprir. Sabe qual é o nosso problema além disso? Além da gente ter dificuldade de crer e de valorizar o pequeno, o nosso problema está na palavrinha perspectiva. Perspectiva tem a ver com ângulo de visão, né? Perspectiva tem a ver com o lugar de onde você enxerga determinado objeto. De que perspectiva você olha? Quando a gente olha para o céu, você bota assim uma nuvem do tamanho da mão, né? Mas bota assim a mão, aparentemente é uma nuvem pequena daqui de baixo. Agora, se você pegar um avião e subir, e se você for ver essa mesma nuvem lá de cima, você vai ver que essa nuvem não é tão pequena assim. O nosso grande problema é que aqui de baixo
da vida humana como está configurada, a gente não consegue enxergar as coisas grandes que Deus já está fazendo na nossa vida. O nosso problema está na perspectiva, o ângulo, o lugar do qual nós estamos enxergando aquilo que Deus já está fazendo. Queridos, sabe qual é o melhor lugar para a gente enxergar o que Deus já está fazendo? É do alto. É do alto. E aí, sabe qual é o convite para você e para mim nessa noite? A gente precisa subir, como o salmista fala, tomar as asas da alva. Precisamos subir pela fé para o lugar da presença de Deus, para poder começar a contemplar aquilo que Deus já está fazendo na nossa vida. Humildes começos com Deus, como eu falei, são muito mais confiáveis do que grandes começos sem Ele. Irmãos, para encerrar essa mensagem dessa noite, Deus já está agindo. 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 O que Deus quer nessa noite é que nós possamos abrir os nossos olhos da fé e começarmos a enxergar o agir de Deus na nossa vida e o agir de Deus na história. Quantas vezes eu me lembro, quantas noites já passei de choro em determinados momentos da minha vida, quando achava que nada ia acontecer, quando achava que nada ia sair do lugar, e depois de tudo passar e de tudo acontecer segundo a vontade de Deus, eu parei e falei, então era isso que Deus estava fazendo. Quer dizer que essa era a ideia de Deus. Como é que eu não fui perceber esse negócio? Deus faz assim. Deus faz assim. Meu irmão e minha irmã, a fé do Elias era uma fé sólida, era uma fé firmada na palavra de Deus, naquilo que Deus já havia mostrado para ele. Era uma fé de alguém que vivia uma intimidade profunda com Deus, e por conta disso essa fé podia ser alimentada todos os dias. Você tem alimentado a sua fé? Como é que você tem agido diante das promessas de Deus para a sua vida? Como que você tem agido diante das promessas que Deus já fez há muito tempo para você e não se concretizaram ainda? Você deixou de crer? Você deixou de esperar? Deixou de acreditar? Nessa noite, eu queria que você pudesse sair daqui com uma convicção no coração: Deus está agindo na minha vida. Eu não estou vendo nada, eu não estou sentindo nada, mas assim como Deus fez na vida de Elias, Deus está fazendo na minha vida também. Vamos ficar de pé.